Boa tarde, a graça e a paz, amém? Vamos para mais um devocional, gente, não. É mais um meio-dia com a Dani, amém? E o tema de hoje é falar sobre o tempo. Os desafios que o tempo, nessa espera pela restauração, impactam sobre nós, amém? Muitas das vezes o tempo ele é elevado justamente porque nós somos desobedientes, porque não focamos naquilo que devemos focar, porque acabamos por olhar em tantas direções e perdemos o caminho, porque não nos colocamos conforme a palavra. Então, antes da gente começar essa live hoje, já compartilha com o maior número de pessoas. Eu fiz uma enquete esses dias atrás, onde eu perguntei quais são as maiores dificuldades no processo de restauração. E o tempo foi o campeão de votos. Uma vez eu escutei, eu não lembro se era uma ministração ou um louvor, amém? Onde a pessoa que estava ministrando disse assim, era um louvor, lembrei. Toda promessa passa pela prova do tempo. E se a gente for olhar em toda a Bíblia, você vai perceber que toda promessa passa pela prova do tempo. O tempo, ele pode ser um adversário cruel, mas pode ser também um grande aliado. Tudo vai depender de como a gente se comporta nesse período. Ainda há pouco, uma pessoa mandou um direct que dizia mais ou menos assim, que não sei se ontem ou essa semana, não lembro, o oficial de justiça tinha ido lá para falar da audiência. E aí eu respondi para essa pessoa, eu disse assim, a dor, ela vai existir. A gente confunde dor com tempo, dor com propósito, dor com continuar, com ter fé, com perseverar. A gente acha que para conseguir suportar o tempo, perseverar, ter fé, continuar, isso só vai existir se não houver dor. E isso é uma inverdade, é uma utopia. O processo, ele vai sim passar muitas vezes pela dor. Primeiramente, eu e você somos humanos, ok? Se beliscar dói, se morder dói, se cutucar dói. A dor faz parte de sermos humanos. Mas o que a dor não pode ser? Ela não pode ser maior do que a fé. E eu respondi para essa pessoa, meu irmão, a dor vai existir, isso é um fato, que nós não podemos simplesmente dizer que não há, porque eu vejo canais de restauração que dizem assim, quando você não sentir mais nada, então você está restaurado. Oi? Jesus teve fome, teve sede, teve dor, chorou. Dor é inerente a nós. Mas a dor não pode ser maior do que a fé. A dor não pode ser maior do que a esperança. A dor não pode ser maior que o medo. A dor não pode ser maior do que vou perseverar. Porque o dia que ela se torna maior do que tudo isso, sabe o que eu faço? Eu piso no meu milagre. Eu chuto fora. A Bíblia vai dizer para mim e para você que a fé é o firme firmamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Que a fé é personificar aquilo que ainda não existe para aquilo que já há. Já existe. Isso é fé. A fé, ela vai ser antagônica ao medo. Mas a fé, ela só vai ser exercitada muitas das vezes quando há o gatilho do medo. Então não espere não ter medo, não espere não ter dor, não espere não sofrer para que você tenha fé. Para que você se posicione nas coisas de Deus, para que o teu milagre seja gerado, porque isso nunca vai acontecer em qualquer área das nossas vidas.
É óbvio que haverão momentos que a dor parece ser sufocante, que o medo é congelante. Somos humanos, sentimos. A pele é o nosso órgão de maior dimensão. Somos todos táteis. E a dor da alma, muitas das vezes, vem para a pele. Ela é externada no corpo. O que eu não posso é ir para o lugar da vítima. O que eu não posso é dizer, ai vida, ó céus, ó azar. Porque isso vai ser antagônico ao meu milagre. Eu posso sim, em dias difíceis, deitar na minha cama e dizer, Senhor, tá doendo muito. Mas ali, vivenciar um momento de cura. A maioria das pessoas ficam buscando milhões de estratégias. E esquecem que há pilares nesse processo. E não adianta você manter um, esquecer do outro. Manter um, esquecer do outro. Eu preciso alinhar. Se a gente fosse falar 10 pilares, 9 pilares, um passo a passo, não importa. Há diretrizes, há preceitos que eu preciso obedecer para que o meu processo de restauração possa romper. Sabe quando é que eu percebo que a restauração está acontecendo? Quando eu coloco em prática e tenho entendimento que somente pessoas restauradas poderão restaurar qualquer área de suas vidas. Quando a gente fala em deserto, é inevitável não linkarmos com a libertação da escravidão do povo hebreu, o atravessar do deserto até chegar a Canaã. Sabe por que está demorando? Porque você está se comportando assim como eu me comportei. E eu não estou aqui num lugar de pedestal dizendo assim, você não sabe fazer porque eu também não sabia. Chega de crente Disney que diz que o mundo é perfeito quando Jesus não prometeu isso pra gente. Como é que eu tô pregando uma coisa que tá fora da palavra? Como é que eu ensino algo que é fora de contexto? Aquele povo estava saindo do Egito para ganhar a liberdade. Quando entramos no deserto, estamos saindo do Egito para ganhar a liberdade. Porque sim, vivíamos aprisionados. Aprisionados do quê, Senhor? Do pecado, da mentira, do erro, do engano. Bora logo pro primeiro preceito, o primeiro dele. A restauração e o deserto não é lugar para se afastar de Deus. Na luta da restauração não é o teu cônjuge que é o foco, é o Senhor. Somos atraídos para o deserto porque éramos escravos. Escravo pensa como escravo, vive como escravo, age como escravo. Liberto, vive como liberto, pensa como liberto e age como liberto. O Senhor tira aquele povo do Egito porque era escravo, pensava como escravo. Agia como escravo. Hoje ele está nos tirando do nosso Egito. Bora ser honesto. Éramos crentes cristãos bem mequetrefes, sim ou não? Domingueiro. Isso quando ia. Indisciplinado. Sem relacionamento. Vazio. Andando sobre águas superficiais. E não vem dizer, mas eu sou filho de pastor. E daí? Mas eu era levita. E daí? Mas eu tinha um ministério na igreja. E daí? Eu dizimava. E daí? A pergunta é, quantas vezes na semana você trancava a porta do seu quarto e ia buscar a face do Senhor? Quantas vezes na semana você tirava meia hora, 1 hora do seu dia para ler e estudar a palavra? Quantas vezes na semana você tirava um tempo de louvor e adoração ao Senhor? E não vem mentir não, dizendo que você fazia isso porque não fazia mesmo.
Aqui é um canal de tirar as máscaras. Não é um canal de criar flores. Um mundo instagramável, lindo. Não, aqui é canal de você dizer: ok, eu entendi. Hoje eu nasço de novo em Cristo Jesus. Hoje eu tomo a decisão de me tornar nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu vou para o lugar de filho. Éramos escravos de nós mesmos, dos nossos enganos, das nossas certezas, da nossa falta de compromisso com Deus. É por isso que nós fomos levados ao deserto para sermos libertos. Só que aquele povo não iria ficar 40 anos no deserto. Como ainda hoje o Senhor não quer que você fique tantos anos no deserto. Aquele povo, se fôssemos olhar de uma maneira carnal, em termos de distância, em 40 dias eles estavam em Canaã. Mas o que faz 40 dias se transformar em 40 anos? Uma falta de mudança de mentalidade. A falta de uma metanoia, de um nascer de novo, de olhar as coisas tendo a certeza de que você não pode resolver nada, mas Cristo pode resolver absolutamente tudo. Todo mundo quer uma receitinha pronta, um copia e cola, o que foi que você fez para eu copiar na minha história? Mas ninguém quer verdadeiramente se entregar ao Senhor. Para quem está entrando agora, eu vou repetir: a dor vem, o medo vem, a dificuldade vem, mas isso tudo não pode ser maior do que a minha fé. Parem de estar olhando o testemunho de um achando: ah, tá vendo? É porque na história dele aconteceu dessa forma, mas na minha, a dor é maior. Será? Há dores que de fato nós só vamos conhecer passando por elas. Só pode falar da dor do tempo quem passou pelo tempo. Só pode falar da dor da cura quem passou pela cura. De outras formas, vamos presumir. Mas a tua história não pode ser um copia e cola da história de ninguém. Você pode sim pegar a história de alguém e dizer assim: se o Senhor foi na vida deles, vai ser na minha vida. Como ponto de esperança, como um ponto de: o Deus que fez milagre na vida deles é o Deus que vai fazer milagres na minha vida. Mas enquanto eu fico olhando a grama do vizinho e esqueço de cuidar da minha, sabe o que acontece? O tempo passa. E aí você se pergunta: mas eu tô há tanto tempo, eu tô há 1 ano, eu tô há 2 anos, eu tô há 3. Eu e o Daniel ficamos quase 4. Já conhecemos pessoas que estão há 16. Mas também conhecemos pessoas que em 6 meses foram restauradas. O tempo vai depender da minha entrega. E aí não adianta dizer: ah, Dani, mas olha só, eu agora até me rebatizei ou me batizei, vou para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Faço todos os cursos de restauração que eu encontro pela frente. Mas se você não para se relacionar com Deus, absolutamente nada disso faz sentido. Então a primeira coisa que eu preciso entender sobre o tempo é que a luta da restauração do meu casamento não é sobre o meu cônjuge, mas é sobre Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Verdadeiramente você tem amado ao Senhor acima de todas as coisas? Ou quando chega uma dificuldade você diz assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Do que adianta orar, jejuar, buscar e Deus esqueceu de mim? E o Senhor está dizendo: mas eu quero você. Você não está me entendendo. Eu quero te dar o teu milagre, mas antes eu quero você. Eu quero o teu coração, eu quero a tua verdadeira adoração. O segundo pilar, ele vem coladinho aqui com o primeiro. Você tem dado a primazia do teu coração para Deus? Ele tem sido o primeiro lugar na tua vida? Ou você continua colocando a tua felicidade em pessoas mortais?
ou em circunstâncias que vão ficar nessa vida. Entenda uma coisa, a vida não tá fácil para ninguém. Cada um tá lutando as suas próprias batalhas. Mas se eu não colocar Deus no primeiro lugar, achando que isso só é possível na vida de fulano, beltrano ou ciclano, porque você acha que a vida dessas pessoas está mais favorável, isso é um grande erro. E isso vai te levar a mais tempo de deserto. Se não cumprirmos esses pilares, mais tempo de deserto. E a coisa que dói mais em nós é o tempo, a espera. Estamos vivendo uma geração que não espera nem na fila do mercado. Amém? Põe qualquer um de nós para ficar 10 minutos numa fila quando você vê começou uma rebelião. Sim ou não? As pessoas começam a murmurar, começam a reclamar, começam a maldizer e dizem isso é um absurdo. Olha, como é que essa empresa não coloca mais pessoas para atender ao cliente? E bababá, e bababá, bababá. Sim ou não? No momento da espera, não achamos que qualquer coisa seja justificável. Vou dar um exemplo meu. Hoje, aconteceu hoje. Eu estou em Belém, foi aniversário da minha mãe de 70 anos essa semana. E essa viagem estava programada desde o final do ano, para eu estar em Belém nessa data. E uma tia minha também veio, ela mora no interior de São Paulo. E aí hoje ela disse assim, minha filha, eu preciso ir no mercado, eu acabei não trazendo nada de higiene pessoal, você pode ir comigo? Eu disse, vamos, tia. E aí no caminho, no Uber, ela disse assim, minha filha, outra coisa, lá em São Paulo tá tão seco, a minha pele tá muito seca, eu queria ver uma loção pra pele. Eu disse, tia, no mercado tem farmácia. A gente entra na farmácia e pergunta por algo que a senhora possa usar, e assim a gente fez. Quando chegamos na farmácia, é um mercado muito grande, a farmácia também é grande. Ela já é uma senhora de 70 anos também. Nos dirigimos ao balcão, porque todos os produtos para pele estavam atrás do balcão, ou seja, precisávamos ser atendidos por uma pessoa da farmácia. E aí, ninguém vinha para o balcão para nos atender. Olhei para um lado, tinha uma atendente olhando uns papéis e digitando algo no computador. No computador seguinte também, uma outra atendente digitando algo no computador. Olhei para o meio da farmácia, tinha um atendente colocando o preço. E aí tinham duas moças caminhando, uniformizadas, e eu disse assim, vocês podem nos atender? E aí ambas disseram, não podemos, porque agora estamos no nosso intervalo de café. Vira para uma das moças que estava no balcão, digitando alguma coisa no computador com uma lista de papel, e diz assim, fulana, pode atender elas? Porque agora eu estou no intervalo de café. A moça olhou para mim e para minha tia. Quando eu terminar, eu atendo. Gente, a minha personalidade colérica subiu. Para quem não sabe, durante muitos anos da minha vida eu treinei pessoas para vender, para terem atendimentos de excelência. E uma das regras é o cliente é atendido em primeiro lugar. As minhas obrigações internas, que era o que aquelas duas moças no balcão estavam fazendo, elas só podem ser feitas após o atendimento do cliente. E eu olhei para um lado e para o outro da farmácia e disse, tem que ter um gerente, um supervisor, porque eu vou reclamar. Que absurdo, já estamos aqui há 15 minutos e ninguém nos atende. Duas fazendo o serviço interno, duas tomando café, um marcando preço e não tem ninguém para atender. E aí o Espírito Santo no meu ouvido disse assim, aprenda a esperar. Controla a alma. A gente não quer esperar nem num balcão de farmácia, nem. Essa aqui é a verdade. Se não queremos esperar num balcão de farmácia, não sabemos esperar para o nosso milagre que está sendo gerado. Deus não vai ser irresponsável de nos entregar algo que vamos jogar fora
Por que precisa primeiro a nossa restauração para que depois aconteça um milagre? Para que não fiquem havendo mais quebras, mais quebras, mais quebras de aliança, até se tornar inconsertável. O que eu percebo nesses 2 anos de canal de restauração? Pessoas que dizem: Senhor, eu tô pronta. Senhor, pode mandar meu marido para casa. Senhor, traz a minha esposa de volta. Senhor, eu tô restaurado. Senhor, 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 Senhor. E aí, quando o cônjuge volta para casa, essa mesma pessoa fica: não consigo perdoar, porque eu não consigo esquecer que ele teve outra pessoa. Eu não consigo esquecer que ela quis o divórcio. E aí faz da vida dela e da outra pessoa um tormento. Sim ou não? Tô contando algo que não é real? Se não houver restauração profunda, você não tem como receber milagre. Se não houver restauração profunda, não há como ter milagre. Ou então o milagre ainda não aconteceu e você diz assim: não aceito que ele tenha outra pessoa. Você não tem que aceitar mesmo, porque ninguém compactua com o pecado. Mas não é nesse lugar que você não aceita. É no teu ego que tá doendo, é no teu orgulho que tá ferindo. É no sentimento de rejeição, de abandono que tá esmiuçando. E são essas coisas que eu preciso colocar no altar do Senhor para que eu possa ser restaurado. Então, a primeira coisa é: o deserto não é sobre o teu cônjuge, o deserto é sobre você e Deus. A segunda coisa: Deus está no primeiro lugar. A terceira coisa é: ame ao próximo e faça a obra. Aqui eu quero entrar em algo que eu tenho visto que tem sido espalhado de maneira disseminada. Quem é o nosso próximo mais próximo? Quem é o teu próximo mais próximo? Se você não sabe a resposta, eu vou dar agora. É o teu cônjuge. A Bíblia diz que ele é com você uma só carne. Assim como o Daniel é comigo, uma só carne. E eu tenho visto milhares de pessoas disseminando nas redes sociais uma falsa verdade antibíblica. Porque não tem nenhum lugar da palavra que diga isso. Não ora pelo teu cônjuge. Sim ou não? Responde aí quando eu tomo um copo de água. É uma história de não ora pelo teu marido, não ora pela tua esposa, que eu fico pensando: em que lugar da Bíblia que isso está escrito? Quando a Bíblia diz para mim e para você: ama o Senhor sobre toda a tua força, todo o teu entendimento e o teu coração. E quando Jesus vem, ele diz assim: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o que me deixa mais embasbacada é que vocês consomem isso, mesmo sabendo a verdade. Deixa eu falar um negócio pra vocês, e aqui não tá na Bíblia não, sou eu que tô falando. Eu só sigo aquilo que tá alinhado com a palavra. Não tá alinhado? Olha eu. Sabe por quê? Porque a nossa mente é lugar fértil. E eu não vou dar brecha para semente infértil cair sobre a minha mente. Ore sim pelo seu marido, ore sim pela sua esposa, porque ele ou ela são o teu próximo mais próximo. A Bíblia diz que ele e ela é uma só carne contigo. Conversa fiada essa história. Porque quando você ora por ele, além de estar amando ele, mesmo não merecendo, ou ela, você está fazendo a obra. Quantas vezes você ora por outras pessoas e aquele que é uma só carne contigo, você não quer orar? Que mundo é esse que está tudo invertido? Sirva na sua igreja. Seja alguém que dá frutos no ministério que você congrega.
Então o terceiro pilar disso tudo é ame seu próximo, e o teu próximo mais próximo é o teu cônjuge. E sirva na casa do Senhor. Não espere estar 100% restaurado para servir, porque isso nunca vai acontecer. Há uns dias atrás, já tem bem dias, alguém que está passando pelo processo de restauração, o marido voltou para casa. Essa pessoa disse assim: Dani, o meu marido já está servindo na obra, a gente está se reestruturando. E eu disse para ele: calma, porque eu preciso estar bem para fazer isso. Eu disse para ela: minha irmã, sabe quando é que você vai estar bem? Nunca. Porque bem, nem eu nem você, a gente vai estar bem nunca. Eu disse para ela: vá acompanhar seu marido. Vá para a obra do Senhor, você e ele, porque isso vai fortalecer a aliança de vocês. Não deixe seu marido ir sozinho para a igreja, não. Então o terceiro pilar é ame o teu próximo, faça a obra. Para quem está entrando agora é ame a Deus acima de todas as coisas, dê a primazia para Deus. O terceiro ponto é ame o seu próximo. Ame seu próximo. Faça a obra. Quarto ponto, tenha uma vida de santidade e oração. Deixa eu falar algo bem sério com você. De nada adianta você ir para a campanha, para o monte, para o vale, para a promessa, o que você quiser. Para a igreja de domingo a domingo. Se a tua vida não está em santidade, se a tua boca não tem freio, se você é fofoqueiro, se você é fofoqueira, se você só sabe falar mal da vida dos outros, se você é invejoso, se você negocia com o pecado, se você flerta com o abismo, tá na igreja de segunda a segunda, mas no sábado e dança o pagode. E aí posta nas redes sociais com a bebida na mão. A roupa não tem decência alguma. Vida de santidade. E não é santidade aparente, não. É santidade que vem de dentro para fora. Quer saber se você está vivendo santidade? É quando você para de julgar as pessoas. Todo mundo tem um dedinho apontado para alguém. E esquece que quando eu tenho um dedo apontado para alguém, eu tenho outros 3 apontados para mim. Tenha um coração restaurado pelo Senhor. Olhe para as situações e para as pessoas, dando a elas uma oportunidade. Eu tenho um lema na minha vida. E esse lema é: eu acredito que estão me falando a verdade, até que me provem o contrário. Eu nunca vou ouvir algo de alguém achando que ela está mentindo para mim. Eu posso estar sendo inocente? Posso. É fácil? Não. Algumas vezes eu quero olhar de maneira desconfiada para o outro? Muitas. Mas na mesma hora eu trago de volta a minha memória. Eu preciso dar a outra pessoa a oportunidade dela estar me dizendo a verdade. Então, até que me provem o contrário, o que ela me disser, eu vou acreditar. Mas isso foi um exercício que eu fui fazendo durante a vida inteira. E devemos fazê-lo até o dia que não estivermos mais aqui. As pessoas estão sempre esperando o pior do outro. Estão sempre julgando o outro por aquilo que eles poderiam fazer. É só você entrar nas redes sociais. Entra em site de fofoca. Vamos lá. Choquei, Google Gloss, Metrópole. Como é o nome daquele cara, Jesus? Esqueci. Enfim, fofoqueiro. As manchetes são sempre tendenciosas. Estão sempre levando para a maldade, para o que é ruim. E aí nos tornamos essas pessoas. E falamos coisas absurdas. Quando a Bíblia diz para mim e para você que o que sai da minha boca é o que está transbordando de dentro do meu coração. E aí hoje eu te pergunto, o que tem saído de dentro da tua boca?
Quais têm sido os teus julgamentos? Além de uma vida de santidade, eu preciso ter uma vida de oração. E elas caminham lado a lado. Porque se eu não oro e não busco o Senhor, eu não sei o que é santidade. E aí não dá match. Então o quarto pilar é santificação, oração. Esses pilares é para que você entenda por que o deserto está demorando tanto na tua vida. O que você precisa alinhar que está desalinhado para que você possa romper e o tempo rompa junto. Quinto ponto, embora logo se entregar, inclusive eu. Não olhar as circunstâncias. Levanta a mão quem olha as circunstâncias. Vou levantar as duas porque eu não sou hipócrita. Levanta a mão aí. Quem não perde a esperança porque mantém o seu olhar fixado nas circunstâncias. E as circunstâncias nesse momento dizem que não vai haver milagre. Sim ou não? Quinto ponto é não olhe as circunstâncias. É fácil? Rapaz, o dia que for fácil, a gente está na porta errada. Porque a Bíblia diz que a porta que nos leva à salvação, ela continua sendo estreita e difícil de passar. A larga é aquela que nos leva para a perdição e para a morte eterna. Esses dias eu tenho experimentado não olhar as circunstâncias. Eu falei há pouco para vocês que a minha vinda a Belém já estava programada desde o final do ano passado. São os 70 anos, foram os 70 anos da minha mãe. Mas fisicamente e emocionalmente, vir para cá custou de mim um grande esforço. Eu passei muitos dias doente. E esse esforço chama-se olhar as circunstâncias. Pensar, meu Deus, eu vou sair de Fortaleza, tem tanta coisa para ser resolvida aqui, tanto problema para ser resolvido, tantas coisas que precisam ser corrigidas, sanadas, organizadas, arrumadas. E aí eu disse, eu vou. As coisas foram organizadas, sanadas e arrumadas? Não, eu tô aqui. Mas eu tenho experimentado aqui viver a paz que excede o meu entendimento. E quando o medo vem querer me paralisar, eu lembro, tu não perdeu o controle de absolutamente nada. Em vão eu guardo a casa, se tu não guardares. Em vão guardo sentinela, uma cidade, se tu não guardares. Se o Senhor não estiver guardando a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu coração, em vão é a minha e a tua preocupação. A vida e as pessoas vão dizer que não somos merecedores. A vida e as pessoas vão dizer, esquece. Esquece isso daí. A gente tá chegando num patamar que sonhar é algo que não conseguimos fazer. Sim ou não? E aqui eu tô falando sobre todo tipo de sonho. Material, espiritual, emocional. Quantas vezes você não se permitiu sonhar com a tua casa restaurada porque simplesmente você pensou, não vou sonhar não. Depois não acontece, vou ficar frustrado. E não percebe que não sonhar também te gera frustração. Sim ou não? Quantas vezes você viu um carro que você disse, poxa, meu sonho é esse carro. E aí você olha para a tua situação financeira atual e diz assim, não sonha com isso que está fora da tua realidade. Quantas vezes o milagre chegou e você olhou e disse assim, isso aqui não é meu não. Porque eu só tô acostumado a não ter. E quando tem, eu acho que eu sou um impostor. Quem tem sofrido com a síndrome do impostor? Quando o Senhor diz para mim e para você que Ele já nos deu vida e vida em abundância. Então por que estamos nos acomodando na escassez? Sexto ponto.
Mude os seus hábitos. Queremos uma nova mentalidade, queremos voltar a sonhar sem nos perder, mas não mudamos a nossa mentalidade. Do que adianta você continuar agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, tendo as mesmas ações, e isso não tem te levado a lugar nenhum, a não ser dar voltas e o tempo passar sem que você chegue a qualquer solução. E aí, o que eu preciso fazer? Troca os hábitos. Primeira coisa, redes sociais. Do que você tem se alimentado? Esses dias o Daniel, ele é colérico. Quer dizer, ele é sanguíneo, colérico, eu sou colérica sanguínea. E como todo sanguíneo, ele quer resolver tudo agora. É pra cá. E alguém disse pra ele, olha, tá acontecendo uma situação assim, existe uma pessoa que tem falado que a gente tá fazendo tudo errado, e porque não pode orar pelo marido, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode aquilo outro, porque não pode aquilo outro. E aí no final da conversa do Daniel com essa pessoa, o Daniel disse assim, mas essa pessoa restaurou o casamento? Não restaurou. O Daniel, como é que é? Aí o Daniel disse, minha irmã, por que você está tentando colher frutos de alguém que não produziu frutos? E a pessoa parou e olhou pra ele, e ele me ligou chateado. Poxa, Dani, como é que pode se perder? Ele estava triste porque ele estava vendo não só aquela pessoa, mas muitas pessoas que nos cercam se perdendo. E aí sabe por que isso acontece? Porque não muda os hábitos. Tá buscando fruto em árvore seca. Ninguém constrói nada para o outro se não tiver construído primeiro para si. Ok? Só receba aconselhamento de quem venceu o deserto. Você pode ouvir uma palavra de apoio de alguém que está passando pelo deserto, porque Deus vai te usar para isso. Alguém que vai dizer para você, minha irmã, eu ainda não recebi o meu milagre, mas eu não desisto. E eu também não vou permitir que você desista. Há esperança para a árvore que foi cortada. Mas não ouça aconselhamento de quem não construiu nada. Uma palavra de apoio, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, ok. Mas alguém que vai dizer para você o que faça e o que deixa de fazer. E aí você pergunta, tem o casamento restaurado? Não. Não tem. O que você está fazendo aí? Se essa árvore não tem frutos, o que ela está tentando te ensinar se ela ainda não colheu nada? Nos perdemos. E o primeiro lugar dessa mudança é filtra tuas redes sociais. E não é só sobre canal de restauração, não. Porque você fica se stalkeando. Você pode não ter o Instagram do teu marido, da tua esposa, do amante ou da amante deles, mas você tem de alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, e que você vai ter notícias. E não vem mentir, porque essa que é a verdade. Você tá sempre procurando uma notícia. Meu Deus, aconteceu isso. Meu Deus, aconteceu aquilo. Meu Deus, aconteceu aquilo outro. E sabe o que acontece? Vai adoecendo, adoecendo, a alma vai adoecendo, e uma alma adoecida não consegue ser guiada pelo Espírito Santo. Não consegue. Então muda os teus hábitos. O que você anda assistindo na TV? Quais são as músicas que você tem ouvido? Bora lá. As músicas do mundo agora é assim. Mete, mete, mete. Soca, soca, soca. Senta, senta, senta. Trai, trai, trai. Engana, engana, engana. Sim ou não? Gente, às vezes eu tô olhando uns vídeos nas redes sociais e eu normalmente mantenho silenciado o alto-falante do celular.
Mas às vezes, por qualquer coisa, quando eu passo, não tá silenciado, e aí eu me deparo com músicas que eu me sinto envergonhada. Do que você tem se alimentando? Porque em 3 segundos que você ouve essa música, ela gruda na tua cabeça e tu passa o dia inteiro. Senta, senta, senta. Soca, soca, soca. Sim ou não? Todos os refrões são esse. Todos. E quando não é senta, 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 soca, 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 é me traiu, fui enganado, tem outra pessoa, por que tu tá com teu marido se tu me amas? Sim ou não? E até quem não foi traído nem enganado chora com a música. O que você tem lido? Quais são os livros que você tem lido? Quais são os programas que você tem assistido? Quais são as músicas que têm perpetuado a tua vida? Quanto tempo você tem investido em orar, em ler a palavra, em ler livros que falem sobre a palavra, em assistir ministrações que falam da palavra? Aí depois você fica se perguntando, mas eu tenho feito tudo certo. Aí você vai olhar de perto a vida do tudo certo. O Spotify é o soca, 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 o engana, 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 o chora, chora, chora. Na TV é a novela do marido que traiu a esposa, que ficou com a sobrinha, que é a pedofilia e que não sei o quê. Os livros totalmente aversos à palavra. Se você não muda seus hábitos, você não é restaurado. Isso é um fato. Se você tem usado as redes sociais para stalkear, para aprender aquilo que é fora da palavra, para se cortar emocionalmente falando, você não vai ser restaurado. Porque o tempo que nós perdemos com tudo isso é o tempo que deveríamos estar de joelho no nosso quarto, orando e bendizendo ao nome do Senhor, gerando o nosso milagre. Essa é a verdade. 7º ponto, 7 de 9. Eu tenho visto muitas páginas disseminando. Eu fui até olhar o que era, tá, gente? Porque toda vez eu digo assim, eu não sei nem o que é isso. O tal do contato zero. E aí tem uma moça que ela dissemina muito isso, porque ela ficou acho que quase 2 anos, 1 ano e pouco, de contato zero com o marido voltou. E aí eu fui olhar o que ela determina sobre contato zero. E o principal objetivo é fazer com que o outro sinta falta, sim ou não? Não, porque se você não tiver contato com ele, vai chegar uma hora que a ficha vai cair e ele vai sentir falta. Meu irmão, você só é lembrado por quem o Espírito Santo quer que você seja lembrado. Não é estratégia do sente falta de mim que vai consertar o teu casamento. Pode até atrair o outro de volta. Permanecer é uma outra conversa. É um outro patamar. Quem é seguidor nosso já de longa data vai saber que eu sempre preguei um fato. A volta é mais difícil do que o deserto. Porque é verdade. Quem vem contar a história da carochinha, dizendo, não, porque meu marido voltou, eu estava pronta e preparada e eu não tive uma seta de Satanás, eu vou dizer, mentira. É filha do cão, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o cão. Ok? Porque quando volta, Satanás trabalha triplicado para quebrar essa aliança. Essa que é a verdade. E aí as pessoas acham que se alguém sentir falta de você, vai trazer o amor para elas. Não vai. Por que aqui a gente fala do deixar ir? Você sabe quantas vezes o Daniel me deixou ir em quase 4 anos? Diversas e milhares. Todas as vezes que eu distraía, depois que ele teve o entendimento, tá, gente? Porque primeiro ele nadou igual a todo mundo, pra canto nenhum.
até que ele entendesse que a restauração deveria começar por ele. Foram inúmeras as vezes que o Daniel precisou aplicar o exercício do deixar ir. Sabe qual é a diferença do deixar ir para o contato zero? Porque o deixar ir não tem como intuito fazer o outro sentir falta de você. O deixar ir tem como intuito, é cura para você. Todas as vezes que eu repudiava o Daniel, todas as vezes que eu repudiava o Daniel, e aquilo tirava o eixo dele, aonde ele só estava vendo as circunstâncias e não o Senhor, ele voltava para a presença do Senhor e me deixava. E me deixava ir. O deixar ir não vai fazer com que eu me não ia fazer com que eu me arrependesse, mas o deixar ir fazia com que ele se curasse da dependência emocional de mim. Se você ainda for dependente emocional do teu cônjuge, não tem restauração. Isso é um fato. O Daniel ama a minha vida, eu amo a vida do Daniel. Estarmos juntos é muito bom. Mas antes de amar a minha vida, o Daniel ama o Senhor. Antes de eu amar a vida dele, eu amo o Senhor. Deixaria organizar esse altar que Satanás vai sempre tentar bagunçar. Não pense que uma vez organizado vai estar eternamente. Não vai. É diário, é todos os dias. É como acordar, se levantar, escovar os dentes, tomar banho, ir ao banheiro. É todo dia. Não é uma vez por semana, a cada 15 dias, de mês em mês, de ano em ano, de década em década, não. É diário. Não tenta segurar aquilo que você não pode. Não adianta você dizer assim, eu vou falar um monte de coisa pro fulano, porque eu vou dizer pra ele que isso é pecado, que ele vai pro inferno, que ele vai morrer, que não. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa vai dizer, eu vou pro inferno, eu pago pra ver. É isso que vai acontecer. Ainda vai olhar pra sua cara e vai dizer, eu amo essa pessoa que está comigo, é a melhor pessoa do mundo. E você só sai com mais dor. Não tenta segurar aquilo que você não tem como segurar. Vá se curar. Não esquece, há um princípio aqui, você é uma só carne com ele. Se você se curar, essa cura vai atingir a outra pessoa. Então não tenta fazer com as tuas mãos aquilo que você é incapaz de fazer. Ou melhor, todos nós somos. Deixar ir é tempo de cura. Para quem? Para mim. Deixar ir é quebra de dependência. De quem? Minha para com o outro. Deixar ir é arrumar o meu altar. Para quê? Para colocar Deus acima de todas as coisas. Então o sétimo pilar é muito importante. Não tente segurar, porque segurar o outro é como você pegasse a água com as mãos. Vai escorrer, não vai sobrar nada. Tenha isso na sua mente. Oitavo ponto. Não se distraia. Nessa jornada, muitas serão as distrações. E distrações de toda a natureza. Pessoas que vão brotar do bueiro da rua. Porque não é de outro lugar que vai brotar, não. Você não vê a criatura há meses a fio. De repente você encontra ela na rua e a única coisa que ela faz com você é te deixar mais raso do que o chão. E a partir das palavras dessa pessoa você vai dizer, não, acabou mesmo. Tô tentando me enganar. Sabe qual é o outro tipo de distração? Também vai vir do bueiro da rua alguém para despertar em você um sentimento amoroso. Alguém que vai dizer assim, não, mas eu sou melhor. Você tá aí sofrendo, né? Sai disso, vambora. Quando não há respaldo para isso. Sabe outro tipo de tentação? Você olhar nas redes sociais a felicidade do mundo. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Felicidade do mundo só tem um preço. E esse preço é a morte. E não é uma morte ressuscitável. É morte eterna.
Se a pessoa continuar no engano, na felicidade do mundo, ela vai pro inferno. Não é pra outro lugar, não. Vai morrer eternamente. E eu tenho certeza que você não quer a tua família no inferno. E nem você. As pessoas costumam dizer, se afastam da igreja e dizem assim, ai, fulano tá desviado. Meu marido era levita, meu marido era pastor, meu marido era presbítero, meu marido servia na obra, agora tem uma amante, tá desviado. Não, teu marido não tá desviado. O teu marido, nesse momento, é casa de demônio. Como assim, Dani? É porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor vem, arruma a casa, adorna a casa, deixa ela arrumada. Mas se ela estiver vazia, Satanás volta e ao vê-la vazia, traz consigo 7 demônios ainda piores dos que foram expulsos. Não existe gente desviada, existe gente endemoninhada. Com legiões e legiões. Se você que está vendo essa live agora estiver, aspas, desviado, volte hoje mesmo para Cristo. Porque o Espírito Santo não habita em casa suja. Mas o motivo para você se compadecer da vida de alguém, se compadeça da vida daquele que está perdido no mundo, postando nas redes sociais felicidade aparente. Mas felicidade que mata e mata eternamente. Entenda isso. Último ponto. A gente até falou um pouquinho sobre isso. Tenha líderes e conselheiros alinhados com a palavra. Porque eles serão de extrema importância nesse período. Tem um ditado no mundo que diz assim, que sozinhos caminhamos mais rápido, mas acompanhados vamos mais longe. Tenha pessoas alinhadas com a palavra, dispostas a dizer para você, tá difícil, mas não desista. Tá doendo, mas vai passar. Hoje a gente está vivendo igrejas tomadas por líderes que dizem assim, separa a casa de novo. Larga isso de mão, menino. Líderes que dispensam suas ovelhas porque dizem assim, você não quer ouvir o meu aconselhamento, então não posso fazer mais nada. Páginas que não tiveram restauração, mas querem ensinar. Gente que diz não ore pelo seu cônjuge, quando a Bíblia diz que eu tenho que orar. Tenha líderes, conselheiros que estejam alinhados com a palavra, para que você possa ir mais longe, para que você possa obter êxito. No meu testemunho com o Daniel, o Senhor levantou um homem alinhado com a sua palavra, que pudesse caminhar conosco, no momento em que nem eu mesma acreditava que pudesse haver restauração. No momento em que eu fui rude com ele. Fui mal educada mesmo, tá? Mas ele não arredou o pé. Mesmo eu sendo rude, mal educada, sem noção, ele olhou para mim e disse assim, eu sei o Deus que eu sirvo e eu conheço a palavra que ele deixou para todos nós. Você pode estar com raiva de mim agora, infelizmente. Mas vai chegar o dia que a tua casa vai estar restaurada. E você vai olhar para trás e vai dizer, ele me falou. Ande com pessoas alinhadas. Pessoas alinhadas com a palavra, que não importa as circunstâncias, não importa a situação, você pode até afrontá-las, que elas vão se manter firmes à palavra. Vocês nunca vão ouvir de mim esquece, para de lutar. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes sou ríspida com vocês. Quando alguém diz assim, até quando eu oro pelo meu marido, eu pergunto. A pergunta não é essa. A pergunta é, o quanto vale orar pela tua família? O quão a tua família é importante para você orar por ela?
todas as vezes que a dúvida chegar, as circunstâncias baterem de encontro àquilo que você acredita, você precisa lembrar: a minha família vale muito e por isso eu continuo aqui. Porque é isso que Deus está esperando de mim e de você. Não olhe para o tempo como teu adversário, mas olhe para ele como teu aliado. Aliado para que você seja restaurado e possa viver cada um dos milagres que Deus tem para a tua vida. Não vai ser fácil. Quem disser para vocês que, ó, é fácil e suave, tá mentindo. Mas impossível não é. Improvável não é. É real. E só vai acontecer se você entender que primeiro é você. E através de você, Cristo vai resplandecer na vida do outro, amém? Esse foi o rema que Deus me entregou nessa tarde. E que você possa recebê-lo e tomar posse de que o tempo pode sim ser mais breve, desde que eu me esteja alinhado com esses pilares. Não vai ser fácil, mas no lugar do não vai ser fácil, o que você deve guardar na tua mente e no teu coração é: não é impossível. Amém? Gente, uma boa tarde. Fiquem com Deus até a nossa semana que vem, onde a gente vai falar do outro tópico. Amém? Beijo.